impressionante. Aí é o chofar. O som do chofar. Chega, Boker Tov. Boker Tov a todo mundo. Como vocês estão? Eu estou bem. Eu poderia dizer estou bem estressada, mas não estou mais. Muitos problemas com as gravações, vídeos jogados completamente no lixo. E essas coisas que acontecem conosco, né? Vamos arrumar aqui. Então vamos lá, nós hoje. Pirkei Avot, a ética dos pais, comentada na Ética do Sinai. Pirkei Avot, a ética do Sinai, o livraço do senhor Irvin Bumin. Nós tínhamos feito então a parte, nós estamos na Mishnah 2 do capítulo 2. Né? Nós tínhamos feito a primeira parte, agora nós vamos fazer a última parte do vídeo, né? O último vídeo da última parte da Mishnah, terminamos e partimos para outra. Então vamos puxar o nosso maravilhoso hebraico arranhado e vamos lá. Rabban Gamliel ben Noshel Rabi Yehuda Hanassi, significa que ele é o filho, né, de Yehuda Hanassi, Omer. Yafet Talmud Torah in Derech Eretz. Shegiot Sheneihem Mashkahat Aon Vekol Torah Sheima Melako Sofa Betzela Vegoreret Aon Vekol Haoskin in Hatzibur Yehu Oskin Imaren Leshen Shamaim Shezchut Avotan Mesayatam Vetzid Katam Omedet Laod Veaten Maile Ani Alechem Sakararbe Kilu Asitem. Aqui então, vamos colocar para cá, vamos ler a tradução, vamos lá. Capítulo 2, Mishnah 2 do Pirkei Avot. Rabban Gamliel, o filho do Rabi Yehuda Hanassi, diz: é bom estudar a Torá e ter simultaneamente um trabalho, pois se ocupar com ambos faz esquecer o pecado. E todo estudo da Torá que não for acompanhado de um ofício é vão e conduz ao pecado. Todos os que se esforçam pela comunidade, que o façam por amor ao Eterno. Assim, o mérito dos seus antepassados os amparará e sua justiça permanecerá para sempre. E quanto a vós, disse o Eterno, vos concederei grande recompensa, como se vós os tivesses feito. Então, na nossa separação aqui da Mishnah, na nossa divisão, para que não fique muito longo, nós vamos ler agora, são 2 subtítulos. Um é: e todo estudo da Torá que não for acompanhado de um ofício é vão e conduz ao pecado, tá? Essa é a partezinha do final ali da Mishnah que nós acabamos de ler. Então nós vamos ler e vamos comentar e vamos tentar aprender e vamos tentar tirar daqui algum proveito, algum benefício para os dias de hoje. Sempre lembrando que a Mishnah é bem antiga, né? O Talmud propriamente dito, ele terminou a sua compilação da Babilônia, né? Talmud da Babilônia, no ano 500, né? No ano 500 da Era Comum. Então, vemos que a Mishnah, ela está um pouco antes ainda, porque eram as discussões dos sábios das academias. Mishnah, depois Guemará, já estamos carecas de saber sobre isso. Até porque eu insisto em falar e repetir toda vez, né? É assim mesmo. É assim que funciona. Então, vamos lá. A palavra hebraica melahá significa não somente labor ou trabalho, mas a fabricação ou a criação, fazer algo. Aqui essa fabricação ou criação não é a mesma criação de Hashem, não é esse tipo de criação que nós estamos falando. Vamos arrumar a câmera. Nós estamos falando naquela criação no sentido de fazer algo, tá? No sentido de fazer algo. No sentido da palavra grega, terne, eu não sei se é terne e nem se é teshne, tá? Não sei. Porque eu não conheço o grego e eu não gosto muito dos gregos.
Eu não devia ter falado isso, né? Nosso texto significaria, portanto, que uma pessoa deve fazer algo com a sua Torá. Nós já falamos sobre isso, o que significa assim, nossa, aquele sábio tinha muita Torá. É aquela pessoa que estudou muito a Torá, que tem muita Torá, que tem todos os preceitos da Torá, todos os ensinamentos da Torá internalizadas, incrustadas no seu ser. Tinha muita Torá, sabia muita Torá. Então, o que nós vamos fazer com a nossa Torá? Com essa que nós estudamos diariamente, o que é que nós vamos fazer com ela? O que é que nós devemos fazer? Então, fazer algo com a sua Torá. Se ele for rabino, né, a pessoa, que lidere e julgue. Olha só que coisa boa para fazer com a sua Torá. A Torá foi dada para ver a luz do dia e entrar no mundo da realidade como uma força viva, influenciando, modelando e transformando. Se uma pessoa não fizer algo de sua Torá, sofá, nós lemos lá, seu fim, tá? Sofá é seu fim, será a futilidade ou nada. A Torá, que é transferida do livro para o cérebro da pessoa e para por ali, não está cumprindo a sua finalidade. Então precisa cumprir a sua finalidade. Nós precisamos sair do egoísmo, né? Mais ainda, a pessoa que simplesmente se senta e estuda terá dificuldade em ganhar seu sustento. Outra perspectiva, né? O que nós vamos fazer com a nossa Torá? Mas se nós fizermos somente sobre a Torá e só estudarmos o dia inteiro, quem vai nos sustentar, né? Como será a nossa parnassá, nosso sustento? Ela poderá ficar reduzida a ser sustentada, como um encargo público, o que certamente não lhe trará dignidade, nem refletirá glória sobre a Torá. E o resultado final será o pecado. Então, nós vamos entender. Esse aqui terminou, é um subtítulo agora que vem. Eu chamo de subtítulo, são os pedacinhos da Mishnah. Nós precisamos entender que, e nós vamos ver isso adiante, que nós não somos como aqueles monges, que não são todos, aqueles monges que ficam sentados na colina, que ficam sentados num monte, meditando, pensando no bem da humanidade, mas que não, como Moshe, que ficou sem comer e sem beber, eles comem e bebem. Se vestem, mesmo que seja com aquelas vestes. Alguém os sustenta, que são as pessoas da comunidade, provavelmente, não é? Então, nós não somos esse tipo, nós somos estudiosos da Torá que precisamos nos sustentar. E o nosso ofício é importante, não só pelo estudo da Torá e para que nós não façamos pecado, mas existe aquele ditado que diz que, como é que não ter nada para fazer é a oficina do diabo, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Nós precisamos ocupar o nosso tempo com um ofício que nos sustente, que sustente nossa compra de livros e tudo mais. Todos os que se esforçam pela comunidade, que o façam por amor ao Eterno. Assim o mérito dos seus antepassados os amparará e sua justiça permanecerá para sempre. Nós vamos sempre ler como máximas aqui de judeus para judeus e nós vamos absorver isso, pegar isso com todo o nosso carinho e devoção para nós, para a nossa vida nos dias de hoje e para a nossa situação, digamos assim, Bnei Noach. É interessante observar que em todo o Pirkei Avot, a única atividade que somos exortados a fazer por amor ao Eterno é o trabalho em prol da comunidade. Isto se deve porque tal trabalho tem lugar num vasto cenário, diante de uma ampla plateia, onde as oportunidades são múltiplas, os riscos elevados e as consequências imensas. Daí, os perigos latentes e tentações são correspondentemente maiores. Quando você se expõe, né, à comunidade, a fazer projetos, ajudar mesmo a comunidade publicamente, os riscos são maiores. Nós vamos entender que esses riscos dizem respeito ao nosso ego mesmo, a nossa nos exaltarmos, ficarmos inchados, né? Nos cargos públicos está sempre latente a oportunidade tentadora de trabalhar por sua própria honra, né? Por vingança ou ganho pessoal.
Junto com o cargo público, vem poder e influência, que se mal utilizados, podem gerar grande mal e injustiça. Portanto, o conselho desta Mishnah não é piedoso ou angelical, mas sim humano e prático. A única atitude possível para um servidor da comunidade é ser dedicado e idealista. Qualquer outra abordagem pode conduzir à corrupção e ao abuso de poder. Bem antigamente, lembra que nós lemos aqui, nós falamos em alguns vídeos passados do próprio Talmud, que tanto os alunos das yeshivot, né, os pais sustentavam para que eles pudessem estudar. Existiu uma época onde os rabinos não trabalhavam, mas houve a necessidade muito rapidamente de sim ter um ofício, de não poder ficar só dessa maneira. Tinha que ter o ofício, tinha que ter o seu sustento e ainda assim aí ser rabino. O ideal, uma utopia para a nossa vida mesmo, vou beber uma aguinha. Eu sempre me engasgo, já contei, né? Faço chimarrão quando chego e as ervas ficam tudo na garganta. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihiyad bevaro. Então nós falamos que sim, eram sustentados de certa forma e tal. Então, se nós formos pensar numa utopia, infelizmente é uma utopia ainda, imaginarmos um líder político nos nossos dias de hoje, coloque o seu país mesmo, tá? No Brasil mesmo, um líder que fosse tão líder, mas que fosse tão devotado, que fosse tão honesto e que tivesse aquilo como sua vocação mesmo, liderar, que o público todo, que o povo todo tivesse o maior orgulho e prazer em sustentá-lo para que ele liderasse. Olha que utopia, que ideal maravilhoso. Já pensaram? Vai que né? Vai que né um dia a gente possa dizer o sustento nosso líder porque ele é o nosso líder. Não é isso que acontece. Nos roubam até o que nós não temos, né? Por quê? Por conta de si mesmo, das honras próprias e tudo mais, do ganho pessoal. Mas conseguir uma atitude de dedicação e integridade ao trabalhar com um grande número de pessoas não é tarefa fácil. E manter tal atitude com constância é ainda mais difícil, pois as pessoas nem sempre são agradáveis. Bom, aqui as pessoas nem sempre são agradáveis. Vamos pegar o comecinho da frase e lembrarmos do nosso treinamento sobre Lashon Hara. Quando que nós treinamos sobre Lashon Hara? Absolutamente todos os dias, o tempo todo. Não que você fique assim, agora eu não posso falar, não, agora eu não sei o que dizer. Não, mas se nós fizermos um Lashon Hara, nós precisamos corrigir isso, Shemirat Lashon, guardar a nossa língua e isso vai acontecer de novo. Então, nós podemos não fazer Lashon Hara agora e fazer depois, porque manter esse status é que é difícil, né? Aí vem a nossa humanidade, né? A nossa humanidade no sentido literal da palavra, né? Bom, portanto, o conselho desta... Portanto, o Rabban Gamliel vai adiante e menciona os antepassados. Por isso que eu disse que são judeus falando para judeus, mas nós vamos pensar em todos nós. Os antepassados, nossos patriarcas, para nos lembrar que todos os judeus descendem da realeza espiritual. Todos são filhos de Abraão, Yitzhak e Yaakov. Olhe além de suas peculiaridades e idiosincrasias irritantes. Cada judeu com quem e para quem você trabalha tem um longo passado histórico, seus ancestrais de grande importância. Que o mérito de seus antepassados os ampare. Então, quem tinha méritos? Abraão, Yitzhak e Yaakov. Aqui nós vamos pensar como uma humanidade. Então, para que nós sintamos que os patriarcas, Abraão, Yitzhak e Yaakov, também são nossos patriarcas de todo o povo, nós do povo inteiro, do mundo inteiro, né? Cada lugar do mundo vai escrever sua história ou contar sua história como achar que deve, mas aqui nós estamos contando em conformidade com a Torá. Então, imagine que antes de Abraão, Yitzhak e Yaakov, nós temos muitas outras pessoas e nós viemos
Nós descendemos o mundo inteiro, ou nós que assim entendemos, de quem? De Adam Arishon e Havá. Então, Adam Arishon, como o primeiro homem, significa o homem número 1, aquele que Hashem criou de forma encarnada, né? Com carne e ossos, né? Adam Arishon e Havá são os patriarcas de todos os patriarcas, né? Nós não estamos falando do homem primordial, esotérico, Adama Kadmon, um mundo superior, um homem ainda não descido na matéria em Malchut. Então aqui o nosso patriarca, a nossa matriarca, os nossos patriarcas e a nossa matriarca, quem é? É Adam Arishon e Havá. Então sim, nós podemos nos amparar e tentar merecer o mérito que é deles, dos patriarcas do povo judeu. Então são patriarcas de todo o povo, de toda a humanidade que aceitou a Torá como manual, né? Claro que a Bíblia não é cronológica, então imaginemos, eles são os patriarcas de todos os povos que, assim como os levitas, disseram: Hashem, estou contigo. Moshe Rabbeinu, estou contigo. Quando Moshe subiu no Monte Sinai e trouxe a Torá, e trouxe as tábuas da lei, depois a Torá, todas essas coisas que nós já sabemos. A palavra tzibur, comunidade, é composta de 3 letras, que são as respectivas iniciais das palavras tzadikim, que é justos, né, no plural, benunim, que são os intermediários, aqueles que se encontram na média, tá? Não são nem muito justos, nem não. E os rechaim, que são os iníquos. A comunidade é composta de todos os tipos e classes de indivíduos. Você deve aceitar isso quando trabalha com um grupo. Nem todas as pessoas são santas e nem vilãs. É preciso todo tipo de pessoas para formar uma comunidade. Tenha isto em mente e faça concessões para com o material humano com o qual estiver trabalhando. Vou dar um adendo por conta da Parashá da semana passada, que justamente, só um momento, desculpe, onde nós falamos de uma história conhecida, essa sim, acredito que no mundo todo, muito famosa, a história do bezerro de ouro. Até hoje, as pessoas vão interpretando, nós vamos interpretando de várias maneiras, porque foi que fizeram o bezerro. Então, quando nós lemos essa parte aqui, tão moderna, perto da história bíblica, aqui da Mishnah, perto da história, em comparação com a história bíblica, de 3.300 anos atrás, nós podemos, um pouco menos, nós podemos compreender a mistura da comunidade, não é? A mistura da comunidade, ali com a mistura de pessoas que são justas, de pessoas que são intermediárias e de iníquos, 3 tipos diferentes de pessoas que formam tzibur, que formam a comunidade, né? O hebraico é maravilhoso, as letras têm tudo a ver, veja bem, ó, tzibur começa com tzadikim, né? Tzibur, segunda coisa, benunim, e bur, aqui no final, rechaim. Nós temos essa mistura. Então, quando nós voltamos na história da Torá, na história bíblica, nós vamos ver que muitos que pressionaram Aharon, que pressionaram ele para que, cadê Moshe, que não desce, nós temos um dia único, eram 40 dias, ele ficou parecendo que ele voltou então no 41, um dia a mais eles não estavam aguentando, estavam ansiosos, estavam sem paciência, assim como ficaram também sem paciência quando o maná descia, reclamões, né? Pessoas que reclamam. Nós temos ali misturado os 3 tipos de pessoa, né? Então nós temos aquele que vinha de Mitzrayim, do Egito, já com toda aquele ritual, aquela tradição de magística, de muita feitiçaria e de idolatrar deuses. Nós temos isso como um costume deles, então nada mais natural do que eles quererem fazer um tal do bezerro.
Esse tipo de pessoa. Mas aí nós vamos ter aqueles outros que apenas queriam ter sabe, um talismã? Você pega um talismã na mão. Eles acreditavam em Moshe, eles acreditavam no Deus único, eles não estavam traindo este Deus, mas eles queriam um talismã. Então nós temos aqui o homem intermediário. Aí nós temos o Rechaim, aquele que não valia nada mesmo, que queria colocar fogo no parquinho, sabe? E que matou, inclusive, pessoas no processo ali. Nós podemos pensar que Aharon teve medo de morrer, nós queremos pensar que Aharon simplesmente estava cumprindo o seu desígnio, porque ele sabia que Moshe iria descer e ele precisava ludibriar aquela comunidade, né? Naquele momento, muito melhor do que nós pensarmos que ele foi covarde e não deu a sua vida em nome da Torá, porque ainda não existia a Torá, né? Mas que ele foi um líder corajoso e diplomata naquele momento, né? Diplomático naquele momento. Então pensem que quando a comunidade está misturada, nós temos todos os tipos de pessoa. No momento, hoje em dia, nós temos os intelectualizados, nós temos os que viajam na maionese, nós temos aqueles que são bem ignorantes, nós temos todos os tipos. Então, nós temos tzadikim, benunim e rechaim, misturados. Por isso, nós precisamos compreender essas coisas. Frequentemente, bom, um líder tem que ser um líder mesmo, né? Um líder ou ativista comunitário pode obter um sucesso marcante. A campanha para levantar fundos para a construção da nova sinagoga ou mikveh atinge sucesso além do esperado. Um arriscado trabalho de resgate é conseguido, um esforço educacional frutifica. Agora, o Rabban Gamliel recomenda cautela, 2 pontos, aspinha. Não se deixe deslumbrar pelo brilho da glória, dizendo presunçosamente, vejam o que eu fiz. Muitas vezes eu penso, quando eu tenho muitos problemas, estou chateada com os problemas, ao invés de dizer onde está Deus, Deus me abandonou, meu Deus do céu, porque essas coisas acontecem comigo, eu fico pensando o seguinte: estamos aqui na vida e não escolhemos exatamente estar ou não aqui, porque quem se mata não morre. Então nós não temos isso, então nós precisamos fazer da nossa vida o melhor possível, porque nós não podemos simplesmente sair dela. Então nós precisamos lembrar que até mesmo os problemas que nós temos, ou as doenças que nós temos, nós devemos agradecer, porque nem isso nós teríamos se não houvesse um Criador. Então nós não fazemos nada sozinhos, nem mesmo os erros. Então, olha só, deu certo a sinagoga, deu certo o mikveh, deu certo não sei o que, deu certo não sei mais o que, olha só como eu sou grandão, como eu sou bambambam, eu que fiz. Não fazemos nada sozinhos, nada, tá? E aquilo que nós conseguimos e que é bom, além de nós termos esse mérito e mérito dos antepassados, nós aqui também temos a permissão divina que dê certo. Então nós precisamos merecer. Bom, sem dúvida alguma, você desempenhou a sua parte. Aqui é sobre a sinagoga, que eu dei um adendo meio longo. Talvez um papel-chave. Sim. Por quê? Porque aquela missão, aquela coisinha ali, só você poderia fazer, ninguém mais. Então, às vezes, a sua função no mundo parece tão pequena, mas aquela é a sua função. Ninguém faria melhor do que você, ela é a sua função. A Dinstausaltz, né? A rosa das 13 pétalas. Você pode ter sido um catalisador, mas pense honesta e cuidadosamente e perceberá que muitos fatores contribuíram para o seu sucesso, alguns deles ocultos sob a superfície. O mérito dos antepassados se encontra por detrás da comunidade. A providência dá uma mão nos assuntos históricos dos grupos judaicos. Você teve uma ajuda invisível. Então, quando a gente lê aqui a providência dá uma mão nos assuntos históricos dos grupos judaicos, eu nem preciso explicar que dá.
Nós vimos um Estado de Israel sem uma violeta plantada, sem uma tamareira nem se fala, sem nada, desértico. Olha como está hoje. Todas as coisas que vêm acontecendo e que aconteceram por mérito dos antepassados é o povo. Não é um povo, é o povo que não virou museu. Então, todas as vezes que nós pensarmos que nós fizemos alguma coisa sozinhos, vamos lembrar que você teve uma ajuda invisível. Duas ajudas invisíveis. A primeira delas, Hashem, acima de absolutamente qualquer um, inclusive dos patriarcas. E segundo, o mérito dos patriarcas. Não obstante, conclui a Mishnah com: e quanto a vós, disse o Eterno, que dirigistes ou iniciastes o empreendimento, vos concederei grande recompensa, como se vós os tivesses feito. Então, como se tivesse feito mesmo tudo sozinho, terás recompensa, porque você abriu a frente, porque você foi o catalisador, porque você foi a peça-chave para aquilo. Senão agora quando, de Hillel? Você foi lá e você fez. Então, você vai ter o mérito, a recompensa, como se tivesse feito realmente tudo sozinho. É como também quando a gente não tem muito tempo para estudar a Torá, para fazer todas as outras coisas, e a gente nós precisamos nos adaptar a ela, não ela a nós, e nós agora vamos dividir o nosso tempo no nosso estudo de Torá. Nós vamos pegar essa Torá, vamos fazer algo com ela, que é alguma coisa com a comunidade, e esse tempo que nós estaríamos só estudando vai ter uma recompensa como se nós estivéssemos só estudando. Tudo é muito perfeito. Esta última afirmação da Mishnah pode se referir, se quiser, a outra dificuldade na comunidade. Muitas pessoas de excepcional habilidade e bom caráter, que poderiam ser líderes e funcionários soberbos, declinam de oferecer seus serviços porque temem que o trabalho comunitário vá diminuir o tempo que eles reservaram para o estudo da Torá ou para realizar outras mitzvot. É aquilo que eu disse antes, mas é com relação justamente a isso aqui. Você pode fazer as duas coisas. Isto é compreensível. Ainda assim, diz a Mishnah, o trabalho comunal é vital. Dedique-se a ele. E se você ficar preocupado por achar que isto vai consumir suas horas de dedicação à Torá e às mitzvot, não tenha medo. Você tem a garantia do Todo-Poderoso de que vos concedereis grande recompensa, como se vós os tivesse feito. Como se você tivesse feito tudo aquilo que tinha originalmente a intenção de realizar. Aqui eu vou contar para vocês como é que eu faço. Uma coisa particular de como é que eu faço. Eu, uma Batnor, que tem o meu trabalho. Então eu acordo cedo, faço as bênçãos, eu tenho toda a manhã para fazer as bênçãos e as preces e estudar a Torá. O Shema Israel eu procuro muito fazer antes das 10 horas, porque quando não se pode fazer o que se deve-se fazer o que se pode. Antes faço o pedido, dou a tzedakah, separo a tzedakah do dia, faço todas essas coisas durante a manhã. Nesse meio tempo, antes de eu abrir o meu comércio, eu tenho um comércio e eu estou aqui nele, eu gravo os vídeos, tá? Uma mitzvah muito importante, indicada, conduzida por rabino. Não pelo rabino que hoje eu considero meu rabino, mas por um rabino que muito me conheceu, me conhece, e indicou que eu pudesse, então, o que fazer com a minha Torá, isto que eu estou fazendo aqui. Por isso precisa fazer sentido para vocês e fazer bem. Então podem comentar se estão gostando, se não estão gostando e tudo mais. Acontece que para eu fazer alguma coisa com relação à minha Torá e um pouco mais, eu preciso comprar os livros, eu preciso comprar, olha aqui ó, comprei um microfone. Comprar um microfone, eu tenho problemas de chiado nos vídeos, eu já estou com uma estrutura um pouco melhor do que no começo, mas ainda é muito arcaica, ainda gravo com o celular, tem muitos problemas.
né? Mas eu preciso, então, ter um ganho, ter uma parnassá, o meu sustento e mais um pouco, que é para sustentar o meu estudo. Então, eu estou aqui no meu trabalho. Todas as coisas são feitas agora enquanto eu ainda não virei a placa de aberto. Depois eu vou lá, eu viro e aí eu atendo os clientes, e aí então eu vendo, né? Então aí eu tento suprir os livros que eu preciso comprar, que eu preciso para passar a Torá, para estudar a Torá. Porque são muitos. E eu gosto de livros. Eu não gosto de ficar. Eu gosto de livro, eu gosto de cheiro de livro. Enfim, eu preciso investir nisso. Então, as duas coisas precisam andar juntas. À tarde eu leio os Salmos, que tem uma playlist aqui no canal sobre os Salmos do dia. Eu leio os Salmos, né? Eu dou uma interpretada, assim, eu dou uma internalizada, quero dizer, nos Salmos. Né? Eu estudo Torá novamente. Aí eu estudo Pirkei Avot. Aí eu estudo... na verdade, eu estudo outras coisas. Eu estudo física e medicina. Eu sou bem louca, eu estudo várias coisas. Então eu vou fazendo essas coisas. Chega no fim da tarde e ainda faço exercícios. Chega no fim da tarde, o que eu faço? Né, eu vou para casa e tudo, tomo um chimarrão com o esposo, aí eu vou tomar meu banho e jantar e vamos fazer as preces da noite. Né? As preces da noite, depois nós vamos para a cama e lá nós fazemos mais preces e vamos dormir. Então você tem como fazer isso durante o dia. Claro que uma pessoa que não é autônoma ou que não é proprietário do seu negócio, empresário, né, o comerciante como eu, empregado, fica com dificuldades, mas nós conseguimos fazer. Tente, faça algo com a sua Torá e o resto também, porque a nossa mente fica ocupada, nosso corpo fica ocupado o dia todo, não há lugar para pecado. E ainda assim a gente faz. Incrível, ele se dá um jeitinho, que nem Lachonará. Você estuda Lachonará, de repente tá falando de um próximo ali. Quis dar o meu exemplo para vocês entenderem que nós podemos fazer isso. E tem mais. Aqui no canal é um estudo de Torá. E aqui, essa Tzedaká, se alguém quiser ajudar o canal que não é monetizado, lá no começo ali do canal, naquele sobre, lá tem o número de Pix, inclusive. Então você querendo fazer uma Tzedaká, para mim, uma justiça social, uma caridade, para mim, para o meu canal, para me ajudar, fique à vontade, R$2, R$5, 25 mil reais, $1 milhão. Você é quem sabe, e também você é quem sabe se deve fazer ou não isso. Mas saiba que quando você ajuda alguém nos estudos de Torá, principalmente quando você está vendo o sentido isto está te ajudando, não é? Essa tzedakah é um preceito, é uma mitzvah, tá? Então fiquem à vontade, doem. Estou precisando de doações. Ai, meu Deus, eu amo tanto isso aqui que eu faço com, hein? Agora vamos lá. Agora vamos retroceder um pouco. Como o Rabban Gamliel começou? Como que ele começou essa Mishnah? Primeiro, enfatizou que devemos nos ocupar com o estudo da Torá e também com um trabalho secular, que nós falamos. Daí ele se voltou abruptamente para o trabalho comunitário. Será que as duas partes estão totalmente desconectadas entre si? Pensamos que não, não é? Prefiro crer na primeira parte. O Rabban Gamliel pode muito bem estar se referindo aos servidores comunitários. Quem deve se envolver com este trabalho? Quais as qualificações para os profissionais que trabalham com e para a comunidade judaica? Que está judaica. Na visão do Rabban Gamliel, seria bom que eles tivessem uma boa base de Torá e conhecimento das técnicas de trabalho em grupo, com certeza, mas... Desculpa. Mas lembre-se que o ativista social judeu deve conhecer a Torá e se comprometer com ela. Ademais, deve compreender claramente a comunidade com a qual trabalha e representá-la dignamente. Então, conhecimento básico de Torá. Conhecer a sua comunidade, saber que povo é aquele ali que ele lida e dignamente liderar esse povo. E aí entra a utopia. Já pensou? Já pensou uma pessoa completamente devotada que só faz isso e quer viver só pela comunidade e pela Torá? Nós teríamos realmente o maior orgulho e prazer em toda a nossa tzedakah ser para esse líder, para esse povo, para essa ideia, para esse ideal comunitário.
Aguicha pro corpicho. É isso. Sabe que eu tava pensando quando eu tava bem afoita, assim. Quando eu comecei o canal, eu comecei por dois motivos. Um, porque foi uma indicação rabínica. Eu, com a minha Torá, fazia o quê antes do canal? Fazia o quê com a minha Torá? Eu ficava falando pra família, ficava conversando com o esposo, com a minha filha, que é muitíssimo minha parceira, uma batenoa uma batenoa de verdade mesmo, de índole respeitável. Então era com ela que eu trocava as ideias, com o esposo, com a família. Muito difícil, porque nós ainda estamos tentando nos explicar o que significa ser Bnei Noah, o que não significa. Eu já escutei todo tipo de coisa. Já escutei que eram muletas, já escutei que eu era uma fanática, eu já escutei muitas coisas. E só quem está dentro, estudando a Torá, quem está dentro do judaísmo, sabe que é muito mais do que isso, que é muito mais profundo. E eu, ao mesmo tempo, não poderia, eu sou hiperativa, é nitidamente visível que eu sou hiperativa, eu não poderia ficar em casa, limpando casa, fazendo não sei o quê. Eu precisava fazer algo mais. Eu não ia estudar a Torá. Uma mulher que fica em casa, que não é judia, que não tem esse costume, ela fica só limpando a casa. Ela se acaba, fica limpando a casa, não faz mais nada, eu não iria estudar a Torá, né? Enfim, então eu tenho o meu comércio há muitos anos, não está me rendendo grande coisa, mas eu tenho esse espaço e eu consigo fazer as duas coisas. Então o canal no YouTube foi o lugar mais apropriado para que eu pudesse fazer alguma coisa pela comunidade, porque até então a Torá era só minha, egoística, não havia altruísmo. E onde eu tentei ser altruísta com relação aos ensinamentos, contar ao próximo aquilo que eu estou aprendendo, não é dizer que eu sei mais, é contar, trocar ideias. Eu tive muitas portas fechadas. Claro que das pessoas mais próximas é muito difícil. Você que é Bnei Noah sabe do que eu estou falando. Então, aqui é o espaço. Então, aqui é o espaço de vocês. É nosso, esse espaço é nosso. De vocês criticarem, de vocês perguntarem, de vocês elogiarem, não ofender, não pode xingar, e trocarmos ideias e tentarmos entender que nós podemos sim nos adaptar por completo à Torá. Nós podemos sim entender, internalizar, compreender de uma vez por todas que primeiro se alimenta Hashem. Primeiro é a comidinha da alma, depois é a comidinha do corpo. Nós só comemos, nos nutrimos, por isso as coisas têm sabor, para que a gente queira comer. Para quê? Para sermos saudáveis, para servir a Hashem. E é um ciclo. Então você fica saudável, serve a Hashem, a sua recompensa é mais saúde, é parnassá. Parnassá é sustento, gente. E isso é um ciclo. Então nós conseguimos ficar bem de saúde, a saúde mental, a saúde física, servir a Hashem, santificarmos o que é mundano, o tempo todo, o dia todo. E ainda assim ajudarmos a comunidade. Então é isso que eu estou fazendo nesse momento aqui. Tudo ao mesmo tempo agora. Ai, ai. Não, eu não estou aqui. No sábado de manhã, no Shabat, após a leitura da Torá e antes da reza de Musaf, dizemos uma oração especial para aqueles que se ocupam das necessidades comunitárias. Aquelas pessoas que trabalham ali, no fronte, né, comunitário. Algumas delas são estabelecidas claramente pela Torá. Deve haver um sistema de supervisão de kashrut, por exemplo, né? A comida kosher, tá, gente? Uma escola de Torá, um mikvê. É necessário que jovens trabalhem no espírito da Torá e que haja sinagogas tradicionais. Existem dirigentes comunitários que não se interessam por essas necessidades da comunidade. Frequentemente realizam esforços para dar-lhe coisas que não necessitam realmente. Que moderno isso! Que hoje, né? Que tudo hoje isso dá para a comunidade o que não precisa para ter votos, para ganhar, para ficar
soberbão, para ficar grandão, para ter poder, para ser reverenciado, aplaudido. E aquilo que a comunidade realmente precisa, que é educação, que é saneamento básico, que é luz para todo mundo, que é internet para todo mundo, que é escolas decentes, professores bem pagos, toda aquela história que a gente sabe, médicos, tudo isso que a gente já sabe. Não, mas isso não. Melhor é dar um... Ai, desculpe, gente, eu gosto de teatro, mas é melhor dar um teatro, é fazer uma lei que ajude os artistas, é fazer não sei o que, em vez de diretamente no povo, o que realmente precisa. Muito hoje isso, né? Muito hoje isso. Bom, a nossa reza de Mishberach aos Shabbat, aos sábados de manhã, é para estes qualificados servidores públicos que são leais. Esse leais está com aspas, gente. Leais e tem amor ao céu, também está com aspinha. Pelas necessidades próprias da comunidade. Aspinhas de novo, que o Todo-Poderoso os recompense e coroe o trabalho de suas mãos com êxito e bênção. Bom, então nós entendemos, podemos fazer sim as coisas, embora pareçam apertadinha no nosso relógio de 24 horas, mas podemos. Primeira coisa é alimentar a Hashem, e estudando a Torá, entendendo a Torá e compreendendo que nada interessa se nós não fizermos nada com ela. Então, se você não está fazendo nada com a sua Torá, faça, converse, crie comunidades, converse com as pessoas, ensine o que você aprendeu, faça caridade, né, a tzedakah, faça, seja Shmirat Lashon, faz parte disso, seja uma pessoa que leva a luz à humanidade toda. Faça alguma coisa com a sua Torá. E ainda assim não esqueça o seu ofício, né? Para que você não fique com um ócio que nunca será criativo, tá? Nunca. Né? Inclusive tem um livro que diz o ócio criativo. Eu não creio no ócio criativo. Porque você precisa compartilhar com as pessoas as coisas boas, senão é egoísmo. Egoísmo. E nós queremos ser altruístas e fazer algo com a nossa Torá. E nós também queremos ajudar a Hashem com a nossa Parnassá. Porque o sustento vem de Hashem, mas nós precisamos nos mexer. Ele não disse que ia ser fácil e nem de graça. Então, para que nós tenhamos as recompensas dos patriarcas, do mérito dos patriarcas, nós precisamos fazer por merecer. Essa foi a Mishnah 2, o último vídeo, né? O vídeo 2 da Mishnah 2, do capítulo 2 do Pirkei Avot, a ética dos pais, um tratado do Talmud, reescrito as Mishnayot e os comentários do Sr. Irving Bumim no livro A Ética do Sinai. Agora nós vamos ler então o Salmo 24, justamente para a nossa Parnassá, para que nós possamos estudar a Torá e não fiquemos preocupados com o nosso sustento. Estudando a Torá e pensando, meu Deus, o que é que eu vou comer depois? Como é que eu vou sustentar os filhos depois? Não, mas estarmos de corpo e alma estudando a Torá. E depois de corpo e alma fazendo o nosso ofício, o nosso trabalho. E é assim que nós vamos indo e nós vamos cumprindo devagarzinho os desígnios de Hashem. Então, se vocês estão gostando, se vocês gostaram, ativa o sininho para não perder as notificações, torce para que os vídeos não fiquem chiados, curta, comente, compartilhe com quem você gostaria que soubesse sobre essas coisas, comente como eu já disse, doe se você quiser. Eu estou muito feliz em falar a palavra Pix, nunca pensei que fosse dizer, estou amando. Eu recebi R$2 já. 2, eu amei. Muito obrigada você que me doou R$2. Muito obrigada. Vamos lá, então. Salmo 24 para Parnassá. Um Shavuot Tov para todos vocês. Uma maravilhosa semana, cheia de saúde, cheia de Torá, cheia de Hashem em todos os cantos, até não poder mais. E muita felicidade e muita Parnassá. Muita Parnassá e o plus, que não é o extraordinário, é o necessário, aquele, né? Para você
comprar um batonzinho para passar na boca, um creminho para passar no rosto, um tênis novo para o seu filho que está precisando, hein? Vamos lá. Salmo de David. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nela habitam. Pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim. Ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos ligar mais um pouquinho, Shofar Man. Shofar Man é maravilhoso. Maravilhoso. Até mais, pessoal.